E às vezes ele desafia, infelizmente. Mas ontem, o que tem que ser comemorado pelo Corinthians, acima de tudo, são os 3 pontos. Uma vitória que fez o Timão chegar a 5º colocado na tabela. E aí você pensa no Paulistão, você tem um final de semana diferente, vai tentar recuperar fisicamente o que o Dorival já disse na coletiva, que será complicado contra a Portuguesa. Mas o Corinthians venceu e o Atlético Paranaense perde a primeira. O Corinthians passou muito trabalho nos últimos anos nos pontos corridos. E o Dorival sempre foi muito questionado pela sua atuação em pontos corridos. Porque, claro, em determinado momento, ele olhava para um elenco mais curto, transfer ban, e pensava, vou priorizar o Brasileirão ou uma Copa que eu posso ganhar? E dá pra dizer que deu errado? Ele ganhou uma Copa do Brasil e uma Supercopa. Então ele focou no mata-mata e deu certo. Mas sofreu muito nos pontos corridos, com atuações ruins. Não sofreu ao ponto de brigar para não cair, mas em anos anteriores até isso aconteceu com o Corinthians. Esse ano é um ano completamente atípico. E aí quando você tem que comparar com o estadual, por mais que seja importante o Corinthians ser bicampeão paulista e tudo mais, o jogo de domingo é contra a Portuguesa e o Corinthians fortaleceu o seu elenco. Então, mesmo que ele rode um pouquinho, eu acho que ele tem condições de passar pela Portuguesa no domingo. E aí você prioriza o Brasileirão. Porque doutor Marco Aurélio Cunha ontem cunhou uma frase aqui. Repita, por favor. Os pontos do começo vão interferir muito no fim, não é? Mais ou menos isso. E o fim, ele é muito distante, mas então, enquanto você puder, valorize o Brasileirão. Agora, o jogo, obviamente, ele se apresentou com muito mais dificuldades que talvez o Corinthians imaginasse. O Atlético, ele no segundo tempo, só ele ficou com a bola. E o primeiro tempo? Deu chances. No primeiro tempo, não foi tanto assim. O segundo foi mais. Mas o Atlético Paranaense, ele converte a penalidade, que a gente até vai discutir aqui, já demos opiniões se foi pênalti ou não. O primeiro tempo mas se o Atlético Paranaense ele faz aquele pênalti, era outro jogo. Com certeza. Porque aquilo 12 minutos do primeiro tempo, era muito cedo. Mas assim, mas aí também eu acho que isso fortaleceu o Corinthians, que teve um grande mérito do Garro de fazer um golaço, de acreditar. Não só isso, para sublinhar, o Corinthians ele virou um time consistente defensivamente. É muito difícil ganhar do Corinthians. Ah, Chico, pode acontecer como aconteceu no derby. Mas para ganhar do Corinthians, tem que fazer uma força. O Chico Garcia, ele é o cara novo em telepatia. Telepatia. Porque assiste o jogo com a TV desligada. O cara fala isso em rede nacional, flertar com a nossa inteligência. É um absurdo. Quem é pra ficar calado aqui? Vocês foram amassados ontem. Você foi assistir o jogo com a TV desligada. Foi a atuação do Gabriel Paulista e do Gustavo Henrique. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se você for um cara correto, também você é bom caráter, você vai falar aqui. O Gabriel Paulista tinha que ter sido expulso. Você tá brincando. Lance com o Vivendo. O Carrascal foi expulso no mesmo lance com o Bidon na Supercopa. Mas quando é com o Atlético, aí o árbitro não faz nada. Aí é legal. Fica calado aqui. Agora, já que tá mostrando, vamos começar pelo pênalti. Porque o Ronaldo disse que pra ele é um absurdo a penalidade ter sido marcada. Edu e Cicinho já se manifestaram a favor da marcação. Eu também marcaria esse pênalti. E quero a sua opinião, Sgarbi. Só usar o Capela, nos últimos 6 jogos, o Corinthians tomou um gol só. Não perguntei isso. Não quero saber. Mas só isso no Corintiano também. Não, mas teve 3 pra apanhar e ficar calado. E esse gol quem fez? Foi o Flaco. Flaco, O Chico está certo o que ele falou. Mas foi pênalti. A gente fosse forte. Marco, você daria essa penalidade? Na verdade, foram 2 pênaltis. O primeiro ele relevou, o segundo ele falou, agora não tem jeito, vou apitar. Boa, doutor. Pênalti, Capela. Eu vou usar as palavras do Bidu. Bidu, depois do jogo, deu uma entrevista, não sei pra quem que ele deu, eu vi no recorte do Twitter lá, e ele falou, realmente vacilei nesse lance aí, pênalti. Aí, essa beluga, cadê a beluga? Essa beluga quer aqui falar que não foi pênalti. O cara que cometeu o pênalti admitiu o erro, mas a beluga fala que não. Você tá de sacanagem. Eu quis tirar o peso do trauma que ficou o menino que bateu o pênalti, tal de Julimar. O Julimar... Quando viu o Hugo, falou: Meu Deus, o que farei? E fez essa nhaca. Agora vem cá: 3 jogos, 3 pênaltis contra o Corinthians. Na Hugo ele não precisa nem acertar o canto. O Hugo eu vou te falar, hein? Doutor, você trabalhou com o Zé, você trabalhou com o Ronaldo Giovanetti. Você quer que eu pergunte pro Everton se foi pênalti ou não precisa? Eu não preciso. Não precisa? Ele é especialista. Ele gosta de dar pênalti contra o Corinthians. E foi ele que apitou esse pênalti lá de Mas até Minas. você já reavaliou o lance. Não, eu falei que os caras têm medo de ver o Hugo pela frente, né? Não adianta dar pênalti, né? Vai dar pênalti,
aqui, vai traumatizar o atacante adversário. E pouca gente falou uma coisa que eu percebi durante a transmissão do jogo. Isso aí ninguém falou, eu vou falar em primeira mão no jogo aberto. Se vocês pegarem a visão ampla na hora da penalidade, tem invasão de área, o pênalti deveria ter voltado a cobrança. Então você é contra a regra. Vai, isso, bate, quer dizer, tem invasão, aí sou ninguém contra fala você. nada. Pode colocar a imagem aí, invasão dos dois times, você volta a cobrança. Eu achei que você fosse reclamar é com o Gilmar, eu concordo com o Ronaldo. Porque ele resolveu tirar. O Hugo é um goleiro que todo mundo sabe que ele é pegador de pênalti. O Gilmar olhou e tirou. O Gilmar tá indo hoje lá no cartório. O Gilmar tá indo no cartório hoje ligando pra Julimão. Você vê o time do Atlético unido que um foi passando a bola pro outro. Até jogando no Gilmar, tipo assim, ó, vai lá e aí o cara dá o abraço. O Viveiros lá que você falou, que ia fazer, Viveiros. O Mendonça poderia ter batido prender pênalti. Galo, Galinho. Então põe esse galo cego lá dentro. É que o Gilmar acertou um pênalti há poucos dias, né? Contra o Santos. Mas é contra o Hugo, ninguém queria bater. Aí Ninguém foi pro queria bater Julimar. contra o Hugo. Tudo tó, Julimar. E pênalti Mandrake não entra. Parece que teve um problema ontem. Ontem teve um problema, a bola. Ixi, esse é um problema Corinthians, sério. né? Pro Corinthians, né? Foi a bola. O Atlético no segundo tempo ficou ali tocando. Você viu o jogo com a TV desligada também, igual o Pelo Chico? amor de Deus, campeonato tem que ser mais Vocês decisivo. assistiram? Era pra ser expulso uns 5 jogadores aí. Nossa senhora, me desculpa, mas vocês não assistiram o De jogo. verdade, alguém tá surpreso? A lógica é qual? A lógica é um time que tá voltando da Série B. Perder pra um time que tá vencendo mais. E o Capela, a sua realidade é se acostuma, irmão. Quando você enfrentar um adversário mais forte, você vai perder. Pois, Garbi, deixa eu te contar um pouco da história do futebol. O seu time em 90 saiu de um rebaixamento do Paulista pra ganhar o mundo no começo dos anos 90. E o doutor tava lá e admite que o São Paulo Mas caiu. ontem, quando o Atlético estava pressionando o Corinthians, ele lançou mão de Dudu, João Cruz, Chiquete, que até jogou bem no segundo tempo, só que são jovens. Não é? Mas né? É isso, é o sobrenome dele é Felipe, o nome dele pode ser Felipe. Então, porque eu informo, Ronaldo, são jovens. Se você pegar, o Bruninho tem 17 anos.